Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos aqui agora desenvolvendo a disciplina Prevenção e Combate a Sinistros e nesta aula nós vamos abordar o item 1 do seu material didático e vamos abordar os aspectos relacionados ao fogo. Bem, vamos lá. O fogo literalmente ocorre sempre na presença de combustível e também na presença de oxigênio. Nós vamos entender nessa disciplina, de maneira em geral, que o incêndio, o fogo, ele vai ser necessário para o seu desenvolvimento 3 tipos de aspectos importantes. Nessa dinâmica específica do fogo, é importante que a gente entenda que, uma vez que esses 3 aspectos estejam em equilíbrio, o fogo vai acontecer, o incêndio vai acontecer. E nesse sentido, é claro, vai se desenvolver um sinistro em alguma empresa. Em algumas situações onde tenha presença somente de 2 desses aspectos, provavelmente o fogo não irá acontecer. Nesse sentido, então, uma temperatura extremamente alta pode se tornar gás e dessa forma, essa substância ela vai fazer a tríade do fogo e começar o incêndio. Chamas são um indicador visual do gás aquecido. É importante que a gente entenda essa dinâmica porque às vezes não conseguimos ver o gás por conta das visualizações de coloração. Às vezes ele é literalmente transparente e às vezes também não tem cheiro. Porém, em algumas situações, nós temos, por exemplo, somente a visualização do gás por conta do incêndio. E nesse sentido, já é uma fase mais avançada e mais complexa, pois agora eu já tenho um incêndio ou, obviamente, um incêndio que já esteja instalado há bastante tempo em um local. O fogo ele também pode ocorrer a partir de fontes de baixa temperatura. Logo, nesse sentido, o tempo vai influenciar no aparecimento dessa chama. Então, esse tempo, o material combustível, com brasas em chamas, por exemplo, podem atingir sua temperatura de ignição para aquele material, que é o combustível, e aí sim desenvolver a chama, ok? O que faz o fogo queimar de maneira em geral? O que acontece nessa dinâmica? O fogo, ele não passa de uma reação química. Essa reação química, a energia na forma de calor é produzida por conta dessa reação. É como se fosse uma reação exotérmica, de liberação de energia. E o fogo é a expansão dessa reação química e a produção dessa energia. Quando os combustíveis de maneira em geral, principalmente os florestais, eles queimam, há uma combinação química de oxigênio no ar, ok? Primeiro componente importante, com o material lenhoso, por exemplo, nas florestas, o combustível. E nesse sentido, pode existir também, em alguns locais, piche, pode existir papel, pode existir folhas, pode existir palhadas, por exemplo, da agricultura, que já secou, por exemplo, e outros elementos queimados ainda encontrados no meio ambiente, por exemplo, nas florestas. Dessa maneira, torna-se em muitas situações difícil o combate a incêndios florestais, porque, é claro, todos os componentes necessários para o fogo já vão estar ali disponíveis, ok? E tem uma lógica importante para o combate ao incêndio florestal. Esse processo, então, ele é conhecido como combustão. A combustão é uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia ela é semelhante à fotossíntese que acontece nas plantas e porém, ela acontece de maneira inversa. Nesse aspecto, a combustão ela vai acontecer por conta de 3 elementos, e esses 3 elementos eles formam o triângulo do fogo, ok? Então, todo incêndio ele acontece pela liberação de calor, esse calor liberado forma a chama, o fogo em si, e para que esse processo aconteça, nós temos o triângulo do fogo para entender. O triângulo do fogo, ele especifica para nós que deve haver um equilíbrio em quantidade, literalmente, e também em disponibilidade de 3 tipos de porções, de 3 aspectos, 3 substâncias, digamos assim.
Uma é o oxigênio. Se for no ar livre, nós temos aqui o oxigênio da atmosfera disponível, ok? Nós temos também uma fonte de calor, mas essa fonte de calor com oxigênio depende também de um terceiro elemento, que é o combustível. Esse combustível, ele pode ser líquido, ele pode ser gasoso, ele pode ser físico, material, como por exemplo a lenha, como por exemplo o papel, como por exemplo o estofado, como por exemplo a madeira em uma casa, como por exemplo materiais de escritório, ok? E aí nesse sentido, o combustível, quando em equilíbrio na quantidade de oxigênio e quando existir uma fonte de calor que vai atingir o ponto principalmente de fulgor, de queima desse combustível, vai acontecer o incêndio, a chama, ok? É uma reação química que vai acontecer entre esses três elementos e essa reação química é conhecida como combustão. Tá claro? É bastante importante entender esse triângulo do fogo, porque dessa forma, entendendo aqui, nós conseguimos também entender como prevenir os incêndios e dessa forma, como prevenir os sinistros de incêndio causado nas empresas. Ora, se eu consigo visualizar então que o oxigênio é um dos elementos, o calor é outro e o combustível é outro, nós temos que indisponibilizar um ou outro elemento nessa cadeia e assim evitar o incêndio, correto? Porém, se eu tenho uma empresa que tem muitos setores de escritório, por exemplo, tem papel, tem almoxarifado, tem ali uma guarda de arquivo morto, por exemplo, que tem muito papel. Nós temos o teto, nós temos as paredes, às vezes, de outro tipo de material que não é alvenaria. Esse material todo, ele é classificado como combustível. O ar atmosférico está disponível. O que eu posso fazer para evitar o incêndio nesse local? Fazer o controle e evitar que exista fontes de calor. Proibido fumar. É proibido acender chamas nos ambientes, é proibido qualquer tipo de calor. As instalações elétricas devem ser previstas justamente para evitar curto e produzir chamas, por exemplo. Assim eu estou eliminando um dos elementos do triângulo do fogo. Eliminando um dos elementos, nós obviamente não vamos ter essa reação química da combustão e não vamos ter incêndio. É simples dessa mesma forma, ok? Nesse sentido, então, as fontes de calor podem existir também na natureza. Por exemplo, o Sol é a principal fonte de calor no mundo todo. E dessa forma, onde existir uma incidência muito forte do Sol, o ar atmosférico já está ali produzindo e disponível. E existir, por exemplo, palhas ou restos de processo de agricultura, por exemplo, ou florestas secas por uma longa seca, por exemplo, eu vou ter material comburente, ou seja, o combustível ali disponível, ok? E aí pode existir somente um tipo de processo para gerar o calor, ou até mesmo uma chama, ou até mesmo o calor do sol de maneira incidente pode fazer com que atinja o ponto de fulgor desse elemento combustível e assim gerar uma pequena chama e iniciar um grande incêndio. Ok? Então, nesse sentido, o calor do Sol ele vai impulsionar o nosso clima de maneiras diferentes, ok? Com o fornecimento contínuo de calor, a ignição desse combustível vai ser adicional, ela sempre continuará também enquanto houver oxigênio suficientemente presente. O ar atmosférico dificilmente vai ficar rarefeito, exceto em altas temperaturas, em altas altitudes. Dessa forma, então, nós sempre vamos ter os riscos de incêndio de maneira em geral florestais e também, claro, em ambientes relacionados a essas áreas que tenham esses três elementos. Existem várias maneiras em que esse triângulo do fogo ele pode ser quebrado ou alterado para se evitar a combustão e evitar incêndios. Um exemplo bem clássico, por exemplo, é a retirada de um dos três elementos. E o experimento da vela e o copo é um experimento que você pode fazer em casa, que é muito tranquilo e você compreende que quando se elimina, se retira um dos três elementos da combustão, do triângulo do fogo, o fogo será extinto, ok? Extinto. Exemplo, nós temos uma vela acesa e nós temos um copo. Essa vela tem um material combustível, que é o pavio dessa vela,
tem a chama, com o calor necessário para queimar esse pavio da vela, e tem o oxigênio disponível aqui no ambiente. Temos então os 3 elementos, essa chama continuará até acabar a vela, digamos assim, queimar todo o combustível que é o pavio. Por outro lado, quando eu tampo essa vela com um copo, essa vela continuará acesa por um curto período de tempo, até o momento em que ela consumir todo o oxigênio aqui. A combustão só acontece com o uso do oxigênio. Então, nesse processo de combustão, ele consome oxigênio e ele produz gás carbônico ou monóxido de carbono, ok? Além de outros gases da queima daquele combustível. Nesse sentido, então, quando acabar o oxigênio, a vela vai apagar. Retirou-se aqui nesse experimento, então, um dos 3 elementos do triângulo do fogo. Nesse sentido, então, você consegue visualizar que nas próximas aulas nós vamos conseguir aprofundar nesses aspectos de combate a sinistros de maneira bem específica e também entender a importância do combate a incêndios pensando nesses sinistros e pensando de maneira preventiva, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.